que é outro. Vai lá. 1, 2, 3 e já. Oi, gente, tudo em Cristo? Bom, eu me chamo Anelisa e hoje nós estamos começando mais um Compartilhando a Mesa. Hoje eu tô com uma convidada que já é de casa, que já esteve aqui no episódio 9. Se você não assistiu o episódio 9, eu vou deixar aqui ou aqui em cima, por aqui, pra você não perder essa palavra muito preciosa. Bom, vamos lá. E aí, quem você é? Bom, me chamo Yasmin, sou discípula de Jesus. Aleluia, isso aí. Então, galera, nós vamos começar a falar, né, do que o Senhor tem falado aos nossos corações, compartilhar um pouquinho da mesa com vocês. Amém? Vamos lá, então. Amém. Amém. Enquanto eu meditava, né, do que poderia trazer aqui para compartilhar, o Senhor foi muito simples me falando para compartilhar aquilo que Ele tem me falado, né, a vida mesmo com Ele. Amém. E eu acho que nesses últimos tempos o que o Senhor tem falado bastante comigo tem sido sobre as 7 igrejas lá em Apocalipse 2. E eu já li um pouquinho sobre algumas delas, mas ainda não consegui superar a primeira, que é a de igreja em Éfeso, né? Que fala que o Senhor fala algumas coisas, assim, pontua algumas coisas para aquela igreja. E o Senhor começa falando algumas coisas que Ele tem a favor daquela igreja, né? Jesus se apresenta ali a eles e fala que eles têm suportado, né, as tribulações, que eles têm perseverado em meio às adversidades ali, às circunstâncias. E isso é muito positivo porque Éfeso era uma cidade cosmopolita, assim, tinha muitas influências culturais, religiosas, né? Então tinha uma influência de idolatria muito grande sobre aquela cidade. E até uma das 7 maravilhas do mundo antigo era um templo de uma deusa grega ali. Então vinham pessoas do mundo inteiro justamente para cultuar ali, né, para prestar cultos a falsos deuses mesmo. Então os irmãos daquela cidade sofriam muitas retaliações, né, eram muito perseguidos e ainda assim eles se mantinham, né, firmes no Senhor, perseverando, fiéis ao Senhor. E eles conseguiam até mesmo reconhecer pessoas que se levantavam, né, como apóstolos, como autoridade, mas que não eram, né, que não confessavam Jesus como Senhor. Então eles tinham uma boa doutrina, né, uma boa teologia, uma boa formação na palavra. E eles eram realmente fiéis ao Senhor, reprovavam as práticas dos nicolaítas, assim como Jesus reprovava, né, porque os nicolaítas eram um grupo que achava que eles tinham, se eles estivessem conectados espiritualmente ao Senhor, eles poderiam continuar com suas práticas imorais, né? Então, esses irmãos, eles reprovavam essas práticas, assim como o Senhor reprovava. Mas depois de falar tantas coisas boas, o Senhor fala algo para eles, né? E Ele diz: tenho, porém, contra ti algo. E Ele fala que o que Ele tem contra esses irmãos é que eles perderam o primeiro amor e abandonaram as práticas das primeiras obras, né? E isso me chamou muita atenção porque eu fiquei pensando, né? O que é mais importante para o Senhor, né? Imagina Deus chegar diante de você e te dizer o que Ele pensa a seu respeito. Né? Às vezes a gente eu vejo que existem 2 grupos assim de pessoas, né? Pessoas que vão muito na cabeça dos outros, né? O que os outros pensam. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Pessoas que não têm uma boa identidade, né? E aí elas são moldadas por aquilo que os outros pensam, os outros falam a seu respeito. E tem aquelas outras pessoas também que são orgulhosas, né? Então, o que eu penso já me basta, né? Não devo nada a ninguém se mete na minha vida. Mas existe também um terceiro grupo de pessoas que são os discípulos de Jesus, né? Que são aquelas pessoas que se moldam a partir dos pensamentos de Deus, né? Nem dos outros, nem os meus, mas o de Deus, né? E aí Deus explana então os seus pensamentos a respeito daquela igreja e Ele fala tantas coisas boas, né? E eu fiquei pensando, poxa, o que é mais importante para o Senhor, né? Ter uma boa teologia, ter uma boa doutrina, perseverar em meio às tentações. Esses irmãos viviam tudo isso, né? Passavam por várias adversidades e eram fiéis ao Senhor.
tinham, né, conhecimento da palavra, seguiam ali a doutrina dos apóstolos. E Deus ainda diz que tem algo contra eles, né? Então, o que pode ser, né? E era algo tão simples que eles perderam o primeiro amor, né? Abandonaram as práticas das primeiras obras. E eu trouxe muito isso pra mim, assim, porque às vezes a gente se apega tanto ao conhecimento, né? E o conhecimento é muito bom, né? A gente precisa conhecer da palavra. Quanto mais a gente puder se aproximar... Conhecer, né, a palavra. Exatamente. Quanto mais a gente puder se aproximar dessas coisas, é muito bom. Mas a gente não pode perder aquele brilho nos olhos, né? A gente não pode perder o primeiro amor mesmo, aquela chama ardente que era a nossa motivação. Né? E qual tem sido a nossa motivação frente às coisas que a gente se propõe a fazer? Né? Eu faço o meu devocional só como mais um rito, né? Como mais uma prática do meu dia, mais um checklist ali na minha agenda, né? Eu vou para as reuniões, para a igreja na casa, mais como uma atividade, né? Ou só para encontrar ali os meus amigos, ou então porque senão meu explorador fica no meu pé. Mas qual tem sido a minha motivação, né? Eu participo de um momento de louvor, levanto as minhas mãos, só como uma expressão corporal, sem sentido nenhum. Ou pra aparecer nas fotos do Instagram. Galera. Se liga, viu? Exatamente, vigia crente. Vigia. Mas ou então eu realmente estou ali, né, me expressando diante do Senhor. Qual tem sido a minha motivação frente a todas as coisas que eu faço? Né? E o Senhor me chamou a atenção em relação a isso. E aí o que o Senhor fala para essa igreja é: arrependa-te e volta-te de onde caiu. Né? Então eu creio que o Senhor tem me chamado, né, para esse tempo de olhar para onde muitas vezes eu perdi a motivação certa, né, e voltar, me arrepender e voltar mesmo àquele primeiro amor, aquela chama ardente, aquela vontade mesmo de fazer para o Senhor, né, sem motivações adjacentes, né, sem pensar no que vão falar de mim, no que estão esperando de mim, nem nada disso, né, mas que a minha motivação mesmo, a minha chama ardente seja o Senhor. E o Senhor tem falado bastante comigo a respeito disso. Amém, amém. O Senhor também tem falado comigo a respeito disso, testificando. Não foi combinado. Não, gente, não foi nada combinado. Eu só falei, traga algo que o Senhor tem falado com você. E o Senhor também tem falado muito comigo a respeito disso. Que muitas das vezes a gente, eu falo por mim, às vezes eu faço as coisas porque eu cresci nesse ambiente. E às vezes a gente faz devocional, lê a Bíblia, as coisas, por costume. Porque, tem que fazer, beleza, checklist. E o Senhor, nesses meses, tem me chamado muita atenção. E de, tipo, não pra, na hora de ler a Bíblia, eu chegar, beleza, eu fiz aqui, li, terminei, tem que fazer, não. De, nesse momento, a gente viver, a gente mesmo buscar, sabe, ter algo novo ali. Mesmo lendo números, vamos dizer assim. E ninguém gosta de ler números, mas vamos ler, gente. Mas pegar dali algo novo e ser fiel ali, né? Porque quando a gente começou, né, no primeiro amor, no nosso comecinho da nossa caminhada com o Senhor, a gente tinha muita dedicação. E também o Senhor falou a respeito comigo, que Ele fala comigo desde o começo da minha caminhada. Que eu sempre vejo a nossa caminhada como o Senhor como uma maratona. Eu acho que a maioria das pessoas falam isso, né? Porque cada um tem um ritmo. O Senhor, Ele fez cada um com um processo, um propósito e um ritmo. E muitas das vezes eu queria me apressar, eu queria correr mais rápido na largada, pra mim já ir pra frente. Mas o Senhor me orienta muito, me exorta muito nessa questão. Porque quando a gente quer avançar demais, não avançar, a gente quer apressar muito, muitas das vezes é porque a gente se compara ou porque a gente quer, meu Deus, eu quero fazer logo, sabe? Mas é um processo de um ritmo que o Senhor tem feito com você. É no pouco, eu creio nisso, porque se a gente quer ir correndo, a gente perde o foco e muitas das vezes a gente quer fazer tudo, vamos dizer, perfeito ou correndo. Alguma coisa sai da linha, assim, tipo, dá errado, a gente já surta, que saco, não quero mais nada. E o Senhor me chama muita atenção. E nesses dias também o Senhor fala comigo isso. E voltar mesmo ao primeiro amor, voltar a
olhar com Ele, sabe, de muita admiração e tudo que fazer pra Ele, sabe, com muita paixão, muita dedicação. E é o que o Senhor me chama, né, fazer tudo pra Ele, né, e nele. E algo que você estava falando sobre a igreja, e eu vejo que a palavra do Senhor, ela dura para sempre, né? Amém. E até hoje nós vemos que quem não está firmado na identidade, muitas das vezes cai, muitas das vezes perece, né? Sim. Por não conhecer. E a palavra, ela é o meio disso, né? E quando você estava falando na questão de estudar a palavra, tipo, quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos a palavra, eu creio que através dela nós conseguimos voltar a esse primeiro amor, né? Nós conseguimos. Porque a palavra, gente, a palavra é a palavra de Deus. Ela é sagrada, ela serve pra tudo, ela é o nosso guia. Sim. Ela é como se fosse, não, ela é a nossa bússola, né? E eu creio que todas as situações o Senhor fala por meio da palavra. Amém. E que nós venhamos voltar mesmo ao primeiro amor. E se você aí se identificou com essa palavra, que você precisa voltar ao primeiro amor, não perde tempo. Não perde tempo mesmo, porque Jesus está voltando. E Ele busca uma igreja santa e que se dedica todos os dias e todas as horas. Então não perde tempo, não fica aí à toa, aproveita que você está à toa, já ora, já busca o Senhor, busca conhecê-lo mais e mais e fazê-lo conhecido também. Amém. E eu creio que é isso. Amém. Galera, eu agradeço muito vocês que estão assistindo os episódios. E se você deixou de assistir algum episódio, não perde tempo, assiste aí que você vai ser muito edificado. Isso aí. E eu peço que vocês compartilhem, curte aí, manda pra alguém que precisa ouvir essa palavra, alguém que precisa voltar ao primeiro amor. E é isso, gente. Um beijo e que vocês continuem firmes e fortes em Cristo. Amém. É isso, galera. Tchau.